Obrigado, Sr. Presidente. Vou estar a cumprimentá-la assim, a Sr. Ministro e aos Srs. Deputados. Bom, vamos a questões factuais e documentais, porque de facto depois parece que estamos aqui a montar um espetáculo, quando a melhor forma de evitarmos isso é referirmos a documentos. E, portanto, em particular, o documento que a Sra. Ministra mencionou também, de 14 de junho de 2021, o Grupo Parlamentar do PSD pediu para distribuir esse documento que nos chegou a nós, que eventualmente estiver incompleto, por favor, refira, mas acima de tudo, por favor, diga-nos se o anexo que nos fizeram chegar é de facto o anexo que consta deste e-mail. Porque este anexo faz menção, à data de dia 14 de 2021, de investimentos diversos e muito superiores aos 5 milhões que a Sra. Ministra indicava. Portanto, faz menção que existe, de facto, aquisição de participações de diferentes sociedades, em 14,56 milhões de euros numas, e a necessidade de, no futuro, vir a fazer investimentos repartidos que ascendem a valores de cerca de 48 milhões. Mas faz clara menção de que o valor indicativo que a Sra. Ministra está a fazer referência de 5 milhões não é, nem está tido em conta nesta matéria. Portanto, fala em valores muito superiores. E, portanto, se a Sra. Ministra depois tiver a oportunidade de ver este documento e indicar se o anexo que faz parte deste e-mail de 14 de junho de 2021 é um anexo que foi recebido pela Sra. Ministra, e depois confirmar se a informação que lá está, de facto, faz menção a isto mesmo. E este documento é distribuído pelos grupos parlamentares, como é evidentemente, para poderem verificar isso mesmo. Outra matéria que é relevante é o facto de a Sra. Ministra fazer referência ao início do processo, o que é bastante importante, processo este, inclusive, que começou com o seu antecessor, Vieira da Silva, e nesse mesmo processo o plano de internacionalização fazia referência a um montante, e eu creio que isso aí naturalmente poderá confirmar, que não se ia ficar pelos 5 milhões. O objetivo era que naturalmente fosse um plano maior do que os 5 milhões. E, portanto, houve uma altura em que a Sra. Ministra disse, não, eu não vou autorizar ou não quero autorizar mais do que 5 milhões. E esta altura que a Sra. Ministra diz que não autorizou mais do que 5 milhões, é fundamental percebermos exatamente onde está esse valor referido, porque faz referência aos despachos. Mas se nos puder ajudar e dizer, aqui neste despacho, neste documento, nesta data, estão mencionados os valores de 5 milhões e está claramente dito que não se pode ultrapassar os 5 milhões, porque todos os documentos que nós temos, como este inicial, como outros, faz referência a um plano de internacionalização que está a ser executado e que nunca faz referência que tem que se ficar pelos 5 milhões. Só a Sra. Ministra é que está a falar nesse valor. Portanto, estamos a falar de uma menção clara e evidente de que não se podia gastar mais 5 milhões, falando no montante dos 5 milhões. Porque este aspecto é fundamental, porque se não nos apresentar este documento em que faz esta clara referência, nós, o que ficamos com a ideia é de que esteve sempre a ser informada daquilo que é um plano que ia para lá deste montante. Sra. Ministra, muito rapidamente para lhe então perguntar também o seguinte. As irregularidades que foram comunicadas à Procuradoria-Geral da República, quais é que foram? Não estamos a pedir o segredo de justiça, porque não me venham, desculpa, com a conversa, peço desculpa, da treta, dizer que agora o que é para a justiça esclarecer, que é o que a política também tem que esclarecer. O que é que, do ponto de vista factual, foi encontrado que levou a ser comunicado. Isso, evidentemente, é uma informação que é pública, porque esse relatório não é um relatório da polícia, é um relatório da Santa Casa, é um relatório da Ministra e já houve algo que foi comunicado à Procuradoria-Geral da República. O que é que foi? E também, Sra. Ministra, se falou sempre com o Sr. Provedor, porque é que supostamente andam outros responsáveis, há outras pessoas destituídas e porque é que há umas e outras não? A Sra. Vice-Provedora, outros vogais que também votaram estas matérias, porque é que esses não são responsabilizados? E outros que foram destituídos são. Qual é a diferença que encontrou de responsabilidade entre uns e outros, uma vez que a Sra. Ministra acabou de referir que falou sempre com o Sr. Provedor?